Shabbat Shalom, amados irmãos. Shabbat Shalom. Queridos, porção de hoje, Parashá de hoje, Parashá Hazino, está em Devarim, Deuteronômio, capítulo 32. Então, todo o capítulo 32, o verso 1 ao 52. Hazino significa deem ouvidos, prestem atenção, ouçam. Ouvir aqui, dada a importância, sobretudo, do Shema. Chamar ouve Israel, ou seja, povo de Deus, ouçam, acordem. Foi falado aqui hoje, já discutimos que nós estamos vivendo os últimos dias. Nós precisamos, de fato, gente, acordar. Nós somos um povo que tem que fazer a diferença. O povo de Israel nunca foi tão reivindicado quanto nos últimos dias. Os nossos irmãos estão travando uma luta hoje, uma luta física e obviamente espiritual, onde várias pessoas estão morrendo, E muito do que está acontecendo tem a ver, mais uma vez, com Mateus 24:12. Por causa do crescente distanciamento da Torá, tivéssemos todos envolvidos com as instruções do Eterno, obviamente, nós evitaríamos muitos problemas, inclusive guerras. Já pensou? Todo mundo ouvindo as instruções, estudando as instruções e se preocupando em cumpri-las, nós não teríamos nenhuma animosidade, nós não teríamos nenhum conflito, porque tudo seria resolvido à luz da palavra do Eterno. E uma coisa que sempre me chama a atenção no mundo judaico, do qual nós estamos, ou no qual nós estamos inseridos, é uma comodidade que nos gera automaticamente quando nós já pensamos fazer parte de um povo. Estamos enxertados, isso é óbvio, por meio do sacrifício do Mashiach e Yeshua. Mas isso tem que nos despertar e nos colocar em prontidão para a ação. E tem gente que entra quer ser enxertado e fica numa situação de comodidade. Nós fomos chamados para lutar, nós somos chamados para uma luta. O Paulo fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Tudo conspira para que nós desobedeçamos as instruções do Eterno. Tudo conspira, gente. Isso não é brincadeira. A nossa inclinação o tempo todo, quando eu digo nossa, é nossa mesmo, é de cada um aqui, sem exceção. O tempo todo a nossa inclinação quer fazer o que é contrário à vontade de Deus. Por quê? Porque o alicerce principal, que é a dependência, nós ainda não conseguimos absorver esse conceito. E em não absorvendo esse conceito da forma como o Eterno nos apresenta, nós vamos ter problemas na vida. Então, prestem atenção, acordem, ouçam. Estamos todos unidos num propósito de santificação. Nós somos chamados, resgatados, Baruch Hashem, por isso. Agora, nós precisamos de assumir o nosso papel no reino, sob pena de sucumbirmos. Qual que é a graça de viver, falar que viveu uma vida inteira aí dentro de uma sinagoga, estudando a palavra e tal, mas não praticando, ou não se envolvendo da forma como teria que se envolver, e chegar ao final e receber a reprovação? Porque a nossa salvação, ela é desenvolvida. Yeshua é muito claro: ao vencedor, que receberá a coroa da vida, ao vencedor é que será chamado: vinde benditos de meu Pai. Então nós temos uma luta para lutar e vencer. E essa luta, queridos, ela começa conosco, com cada um de nós, Deem ouvidos, inclinem os ouvidos. Não é no sentido de entrar no ouvido e sair no outro, muito pelo contrário. Quando Moisés começa aqui, inclinai os ouvidos aos céus e falareis, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho. Por que
fala dessa forma. Qual que é o sentido? O sentido de gotejar como a chuva e destilar como orvalho. Todos os nossos sábios explicam que isso se trata de uma oração que cada um de nós temos que fazer, no sentido de que o efeito das instruções do Eterno nos atinja como a chuva e como orvalho, que o nosso coração consiga efetivamente absorver, sugar, pegar todos os nutrientes da palavra e, obviamente, converter esses nutrientes em ações. Brit Hadashah fala muito disso, Não são os ouvidores da Torá que serão justificados, mas os cumpridores. Lá em Tiago fala a mesma coisa, no sentido de que nós não devemos ser ouvintes negligentes, mas operosos praticantes. O que é uma pessoa operosa? Uma pessoa operosa é uma pessoa proativa, aquela que vai muito além do que se lhe exige. Não é uma pessoa que fica acomodada e recebe um comando e age com aquele comando e recebe outro comando. Não, ela é proativa, ela vai muito à frente. E a proatividade é um requisito dos filhos do reino. No reino não tem como não ser proativo. É a primeira característica de um discípulo de Yeshua, é a proatividade. Por quê? Porque Yeshua nos ensina a ser de tal modo. Quando ele diz que ele veio para fazer a vontade do Pai, ele se antecipa e nega todas as coisas para que a vontade do Pai seja estabelecida. Então aqui nós temos um cântico que nos é colocado registrando aqui os céus e a terra como testemunhas. Os céus e a terra são testemunhas, gente, contra nós. A Torá exige sempre testemunhas, para todas as coisas, qualquer pecado, testemunhas. Então, e aí, aqui são colocados os céus e a terra como testemunhas, ou seja, nada fica fora do âmbito de legalidade da Torá. Então, não há falar que uma pessoa agir e fala assim, ninguém está vendo, os céus e a terra estão como testemunhas. Então, se nós não absorvermos dessa forma, como essa palavra, como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva, aí nós não teremos, se nós não fizermos isso, nós não teremos condições de cumprir o próximo passo, que é proclamar o nome de Adonai, engrandecer o seu nome. Proclamar e engrandecer. Como que alguém proclama e engrandece o nome do Todo-Poderoso? Sendo um bom testemunho da Torá que ele ensinou. É óbvio, vivendo, testemunhando, manifestando aquilo que o Eterno tem feito na nossa vida. É assim que nós honramos ou desonramos. O nosso testemunho determina se de fato nós estamos cumprindo o mandamento de usar o nome do Eterno em vão. Usar o nome do Eterno em vão não é questão só de palavra. O legalismo prega isso. A essência é, a minha vida tem feito com que o nome do Eterno seja engrandecido, ou eu estou, na verdade, profanando o nome do Eterno? Então nós temos que engrandecer o nome do Eterno, porque Ele é a rocha. Gente, o que é uma rocha? Numa construção, o que é a rocha? É o fundamento, é a base, Ele é a rocha. Nós construímos sobre esta rocha. Obviamente lá na Brit Hadashah, Yeshua vem a falar dessa rocha, que dá no mesmo, porque ele não veio fazer a vontade do Pai, tudo que ele ensinou é do Pai. Então, obviamente, o fundamento é a santa instrução do Eterno, o fundamento é o mesmo. O fundamento é Adonai em essência, mediante as suas instruções. Mediante as suas instruções. Eu quero, queridos, adiantar um pouquinho, depois a gente volta. Lá no finalzinho, fala assim... 32:46. Aplicai o coração a todas as palavras que hoje
testifico entre vós, para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta instrução. Ô, gente, só uma pergunta para os pais aqui. Vocês estão cumprindo este mandamento? Estão de fato cumprindo este mandamento? Aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta instrução, porque esta palavra não é para vós coisa vã. Tem gente tratando a palavra do Eterno como coisa vã, dando ouvidos a filosofias do mundo, a pedagogos do mundo, onde o maior instrutor é negligenciado, para que substituamos essas instruções por conselhos do mundo. E isso é muito grave. Foi falado, Heitor, silêncio aí, por favor. Foi falado aqui hoje de uso de eletrônicos. Gente, esse é o maior mal desta geração. É o maior mal dessa geração. E outra, vocês pais, muitos estão e continuam sendo negligentes em relação a isso. Sejam taxativos. Padrão de santidade. Onde que um celular com a rede mundial de navegação vai trazer santidade para o seu filho? Ah, mas o meu filho fica ouvindo e vendo pregações, desenhos santos. Ô, gente, por favor, né? Por favor. Nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que não é assim. E nessa mistura de coisa profana com santa, nós não podemos nos imiscuir. Ou nós, de fato, somos uma nação separada. Quando fala que nós somos uma nação santa, nós somos uma nação separada. Ou nós nos separamos desse sistema, ou nós vamos ser engolidos com ele. Não se iludam em relação a isso. Todas as advertências. Eu estava lendo essa porção de hoje. Eu estou sendo Eterno, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. Uma predição, uma profecia, né, colocada de antemão. Ou seja, é como se eu falasse para alguém aqui, ô fulano, ó, vai acontecer isso, isso e isso na sua vida, se você não tiver um conserto com Adonai. E ele simplesmente ignora isso aí e vem a pagar um preço muito alto. É isso aqui. O que Moisés está fazendo aqui é mandando o povo escutar, ouvir, praticar, ensinar, cumprir o chamado. Cumpram o chamado, pelo menos. Ouve, Israel. Vocês têm a incumbência de inculcar na mente dos seus filhos. Foi falado aqui de oração, e André apontou muito bem. Oração só não basta, gente. Não entrem nesse negócio de, eu vou orar. Não, é oração e palavra. Tudo é pela oração e pela palavra. Se não tiver palavra, não adianta orar. A oração, ela é uma forma de evocarmos a fidelidade do Eterno. Quando o Eterno nos dá as instruções, e Ele nos manda prová-lo nessas instruções, falando o tempo todo que Ele é fiel. Ele é fiel. Que tudo aquilo Ele vai se cumprir. Melhor dizendo, que tudo vai se cumprir na nossa vida. Tudo se cumprirá na nossa vida. Do jeito que está. Todavia é condicional. E o que nós temos no mundo é que nós podemos viver a vida com um pé no mundo e um pé nas instruções. Não podemos, gente. Não podemos. Não se iludam. Ou nós vamos fazer a coisa certa, ou do contrário, é o que eu estou dizendo, nós sucumbiremos com o mundo. Não pode servir a dois senhores, né? E Yeshua fala isso muito claramente. Não é possível servir a dois senhores. Eu guardo o Shabat, mas ao mesmo tempo eu navego na internet. Eu vejo ali outros assuntos do meu interesse, negócios ou política, não interessa, coisas do meu interesse, enquanto a instrução é de Isaías 58, 13, 14, para não cuidarmos dos nossos interesses nesse santo dia. E aí nós fazemos uma vez e não acontece nada, fazemos duas vezes e não acontece nada. Quando nos assustamos, nós já estamos envolvidos
com o mundo, o Shabat já não faz mais diferença. Tem gente que quase que quer fazer a Havdalah lá na porta do shopping, porque está doido já para ir para o shopping. Então, assim, se nós não entendermos a santidade desse dia e nos alegrarmos nele, ter o deleite de Adonai, que o Eterno fala assim, Isaías 58, 13, 14, abram lá, por favor, merece ser lido na íntegra, né? Porque eu falo aqui, às vezes eu solto alguma coisa. Isaías 50 aí? 58, 13 e 14. Se desviares o pé de profanar o Shabat e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia. Então pronto, tem uma condicionante que é o se desviares o pé de profanar o Shabat. Ou seja, é uma conduta ativa. Nós temos que nos desviar disso. Não é ficar quieto. Ficar quieto nós estaremos omitindo. Por quê? Porque passivamente nós vamos também desviar. Então, se desviarmos o pé de profanar o Shabat, de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia. Olha aí. Interesse próprio, gente, nós temos 6 dias para fazê-lo. 6 dias para fazê-lo. Então, não cuidemos dos nossos interesses nesse dia. Se chamarmos ao Shabat deleitoso e santo dia de Adonai, digno de honra, e o honrarmos, não seguindo os nossos caminhos, não pretendendo fazer a nossa própria vontade, nem falando palavras vãs. Olha aí, é uma vigilância integral de ação, de palavras, de pensamentos, para que o Shabat seja efetivamente cumprido da forma que o Eterno nos determina. Se nós fizermos isso, olha aí, então, por consequência, se nós agirmos dessa forma, por consequência, você se deleitará em Adonai. Adonai te fará cavalgar sobre os altos da terra e te sustentará com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca de Adonai o disse. Gente, é maravilhoso receber bênçãos. A gente está de frente, vem bênção e atinge. A gente vira de lado, vem bênção e atinge. Vira do outro, vem bênção e atinge. Você está de costas, vem bênção e atinge. Nós adoramos isso. Amamos ser abençoados. Agora, essas bênçãos só vêm se nós estivermos dentro daquilo que o próprio Eterno determinou. Isso é uma fórmula. Assim como uma fórmula química, uma fórmula matemática, se mudarem os elementos, não produz o mesmo resultado. Aqui, o elemento principal é qual? Diligência. Está quase, está no caminho. Os dois aí são consequências. Dependência. O elemento principal é a dependência. Gente, se nós dependemos do Eterno, nós não faremos nada fora dele. Não tem como. Agora, nós podemos dizer que o obedecemos, e aí nós obedecemos, somos obedientes. Só que a palavra diz, se diligentemente obedecerdes. Então nós vamos ter que buscar o conceito de diligência. E o conceito de diligência é um zelo tal que nos remete à dependência. Eu tenho tanto zelo que eu não ouso discordar ou fazer qualquer coisa contra a vontade do Eterno. Aliás, eu não faço nada se eu não buscar a orientação do Eterno. Se o Eterno me disser que é para eu desviar o pé de profanar o Shabat, eu vou desviar o pé de profanar o Shabat. Se o telefone me faz desviar do Shabat, eu vou abrir mão do telefone. Se a internet me faz desviar do Shabat, eu vou abrir mão da internet e de qualquer outra coisa que nos faça pecar, transgredir a instrução do Eterno com relação a esse mandamento e a todos os outros. O Shabat, queridos, está na categoria dos 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos são o alicerce de toda a Torá. Assim como os 2 famosos mandamentos são a essência dos 10.
Então, os 10 são a essência dos 613, os 2 são a essência dos 10 e, obviamente, também dos 613. Só que aí nós fazemos o quê? Ah, não, então agora são só 2 mandamentos: é amar a Deus e amar o próximo, está tudo certo, porque eu amo a Deus, né? E eu amo o meu próximo, como o meu próximo é precioso. Só que nós sabemos que não é bem assim. Amar a Deus, conforme 1 João capítulo 5, amar a Deus é guardar, obedecer aos seus mandamentos. Amar o nosso próximo não é amor fofinho. Podemos ser fofinhos às vezes, né? Mas neste mundo onde todos os caminhos estão enviesados, amá-lo significa chamá-lo. Preste atenção no que o Eterno está dizendo, porque muitas vezes vemos um monte de ações erradas, transgressões, e não temos a coragem, muitos não têm a coragem de confrontar na palavra, né? E isso, queridos, isso traz inúmeros males. Primeiro, para a pessoa que age dessa forma, e outra, isso contamina o corpo. Então, estamos num corpo, num processo de santificação. Santificação aqui é cura. Nós precisamos ser curados dessa rebeldia, dessa independência, para fazermos aquilo que é da vontade de Adonai. Queridos, e aí quando eu olho, por exemplo, eu olho para esses versos, voltemos lá para o capítulo 32 de Devarim, Deuteronômio. Quando eu olho para esses versos e olho para aquilo que Shaul escreveu na Brit Hadashah, nunca sem fundamento na Torá. Ou seja, tudo que Shaul escreveu, o fundamento é na Torá. Não há absolutamente nada que contradiga a Torá, é óbvio. E aí, lá no verso 32, deixa eu ver aqui, capítulo 32, perdão, versos 26 e 27. Voltemos um pouquinho aí. Olhem aqui, 26 e 27. Aliás, vamos ler a partir do 21, só para vocês entenderem aqui o contexto. Olha o contexto das palavras que estão sendo ditas aqui. A zelos me provocaram, verso 21, com aquilo que não é Deus, com seus ídolos me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a zelos com aquele que não é povo, com louca nação os despertarei a ira. Porque um fogo se acendeu no meu furor e arderá até o mais profundo do inferno, do Sheol, né? Consumirá a terra e as suas colheitas e abrasará os fundamentos dos montes. Amontoarei males sobre eles, as minhas setas esgotarei contra eles. Consumidos serão pela fome, devorados pela febre e peste violenta. E contra eles enviarei dentes de feras e ardente peçonha de serpentes do pó. Fora devastará a espada, em casa o pavor, tanto ao jovem como à virgem, tanto à criança de peito como ao homem encanecido. Eu teria dito, por todos os cantos os espalharei e farei cessar a sua memória dentre os homens. Se eu não tivesse receado a provocação do inimigo para que os seus adversários não se iludam e para que não digam, a nossa mão tem prevalecido e não foi Adonai quem fez tudo isso. Porque o meu povo é gente falta de conselhos. Olha aí, o Eterno registrando aqui que nós, o seu povo, somos um povo que ignora conselhos. E que quando essas coisas sobrevêm, ou nos sobrevêm, é porque nós ignoramos os conselhos. Olha aqui, neles, ou seja, em nós, não há entendimento. Tomara fossem eles sábios, então entenderiam isso e atentariam para o seu fim. Olha aí, tomara fossem eles sábios. Porque se fossem sábios,
entenderiam essas palavras e atentariam para o seu fim. Então, queridos, aqui nós temos uma manifestação exclusiva da graça de Adonai. Comecei falando sobre isso outro dia, explicando sobre a questão da graça e da Torá. Graça e lei. Não há lei sem graça. E não há graça sem lei. Isso não existe. Graça e lei e Torá caminham de mãos dadas. Para que haja a graça, nós temos que estar envolvidos nessas instruções. Prestem atenção às minhas palavras. Que essas palavras sejam absorvidas como a terra absorve a chuva. E aí, a preocupação de Adonai, é interessante que eu vi vários sábios, inclusive, até mesmo da ortodoxia, e é claro, muitos do messianismo, que dizem que a preocupação de Adonai aqui nesses versos que foram lidos agora, foi com a reputação dele entre as nações. Ele estava preocupado com a reputação dele. Primeiro ele prometeu lá atrás para Abraão, que em Abraão seriam enxertadas as famílias da terra. Que ele prometeu que viria o descendente, que ele prometeu que Israel seria uma nação sacerdotal, uma nação exemplo para todas as outras nações. Então, o que ele prometeu, é óbvio que isso será cumprido. Mas o remanescente de Israel está sempre se desviando, ignorando essas instruções. Então, se não fosse pela reputação dele, ele teria destruído Israel há muito tempo. Não destruiu exatamente por causa da própria palavra dele. Agora, isso tem que nos chamar a atenção no seguinte ponto, Isso é graça. É a graça dele se manifestando no meio do nosso povo, se manifestando no nosso meio. Então, não se jaquete, não se envaideça, por fazer parte desse povo, mas fique feliz, porque o Eterno nos proporciona isso e nos chama a um caminho de santidade, um caminho de seguir os passos daquele que efetivamente conseguiu fazer toda a vontade do Pai, que foi Yeshua. E nós só vamos chegar até o Pai sendo discípulos de Yeshua. Por isso que Yeshua fala: sem mim nada podeis fazer. Ele é o caminho. Então ele é o caminho para nos levar ao Pai. Tem gente que quer saltar direto, começa nesse caminho e daí a pouco Yeshua fica sendo secundário. Aí ele quer dar um salto lá para Adonai sem passar por Yeshua, ignorando as palavras do Messias. E aí eu abro um parênteses aqui mais uma vez. Eu vou ler nos ortodoxos o que é o Messias para eles. É tudo que Yeshua é para nós. É tudo que Yeshua fez, é o que eles falam que o Messias fará. É um contrassenso. Ou seja, não conseguem enxergar em Yeshua o Messias de Israel. Agora, por que não? Duas coisas. Primeiro, o Eterno os entregou ao seu próprio entendimento. E segundo, o mau testemunho que ainda aqueles que dizem conhecer o Messias, o mau testemunho que essas pessoas ainda dão. Ou seja, não são cumpridores da Torá. Falam da Torá de qualquer forma. A Torá ela é apenas um petrecho da fé, da religiosidade. Anda com ela debaixo do braço, mas não quer saber de aplicá-la. Então, queridos, se não for para aplicar, não tem nenhum sentido. Todas as normas nos são dadas para aplicação. Quando nós vemos uma placa de trânsito na rua,
um limite de velocidade, aquilo não está ali com uma finalidade apenas de fazer mais bela as rodovias, ou as praças, ou as ruas. Muito pelo contrário, né? Aquilo para mim polui. Mas está me lembrando ali que eu tenho uma norma a cumprir, né? A velocidade máxima ali é 110 km. Só que eu gosto de andar 180, 200, 240. Eu amo essa velocidade. E aí é óbvio que se acontecer algo, eu vou pagar muito caro por desobedecer essa norma. Então essa norma está ali, para colocar uma placa de velocidade ali, foi feito um estudo, né, de viabilidade, avaliaram um monte de coisa, o perigo, os resultados que podem advir de alguém que desobedeça, que venha desobedecer essa placa, né? A Torá é a mesma coisa. A Torá é a mesma coisa. Quando o Eterno fala que Ele é o nosso Deus, primeira coisa, Ele é o nosso Deus. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ele é único, absoluto. Então pronto, essa é uma máxima. Só que aí eu logo me esqueço e começo a buscar outros deuses, apesar de saber que Adonai é um. É isso que está acontecendo aqui no capítulo 32. Ele fala: não fará para ti imagens de escultura, nem coisas semelhantes, mas as pessoas continuam fazendo. E isso não tem a ver só com uma imagem física. Muitos fazem deuses de inúmeras formas. E Yeshua nos dá o princípio, só que é um princípio duro demais. Aí o que nós fazemos com o princípio duro demais? Nós descartamos. Não, isso aqui é uma palavra muito dura. Yeshua fala que aquele que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser discípulo dele, primeira coisa. Lucas 14, 33. E ele fala: aquele que não amar menos pai, mãe, filho, marido, esposa, tal. Se não acontecer das pessoas amarem menos essas pessoas, para ser discípulo dele, estará fora também do discipulado. O que isso significa, afinal de contas? Significa que nós não devemos amar os nossos pais, os nossos irmãos e irmãs? É claro que não, gente. É óbvio que não. Aqui é uma questão de prioridades, estabelecendo prioridades, principalmente nessa mente romanizada, ocidental, que nos apresenta um amor totalmente dissociado dos princípios da palavra do Eterno, ao ponto de que se um pai ou uma mãe der uma ordem para o filho manifestamente contrária à Torá, aquele filho, por obediência aos pais, vai transgredir a norma, mesmo sabendo que ele estará ofendendo a Deus. É disso que se trata. Se eu tenho um filho que me impede de servir a Deus, de andar de acordo com os preceitos, a palavra é muito clara: eu tenho que renunciar a esse filho. Se eu tenho uma esposa que assim age, eu tenho que renunciar a essa esposa. Se a esposa aí tem um marido que assim age, ela tem que renunciar. Gente, isso não significa, obviamente, deixar de lado. Isso significa estabelecer prioridades. Devemos continuar orando, testemunhando. Nós proclamamos essas instruções, sendo aquilo que nós somos chamados para ser: sal e luz. Sal é salgar o ambiente onde nós estamos, ou onde estivermos. É fazer com que as pessoas que tenham contato conosco fiquem com sede por causa desse sal. Sede de Deus, sede da palavra, sede dessas instruções. Luz é jogar esse holofote nos olhos das pessoas que estão andando nas trevas, colocar luz para elas, apontando para elas o verdadeiro caminho. Só que isso dá trabalho. Isso dá trabalho. Então, queridos, ser cidadão do reino, ou para sermos cidadãos do reino, nós precisamos estar dispostos a trabalhar.
não há espaço para gente preguiçosa no reino. Quando diz aqui que o nosso povo, ou que nós somos falto de conselhos, como assim? Como assim? Não tem um líder espiritual sobre ele, né? E muitas vezes, né, ignorando aquilo que o Eterno traz para nós. Inclusive tem um verso sobre isso que é muito interessante, né, nesse sentido. Vê? Lá no verso 40, ele fala assim: ó, levanto a mão aos céus e afirmo por minha vida eterna. Olha aqui um juramento do Eterno, né? Se eu afiar minha espada reluzente, a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei aqueles que me odeiam. Então, queridos, nós temos, ao mesmo tempo, né, que nós falamos e nos vangloriamos, né, que nós estamos fazendo o Techuvá. E mais uma vez, hoje é o Shabat Shuvá, Shabat do retorno. E alguém lembrou aqui hoje, né, as inúmeras oportunidades que o Eterno nos dá para que façamos esse retorno, para que alinhemos a nossa vida, para que façamos as adequações necessárias. Por quê? Porque nós queremos estar naquela fila que ouviremos: vinde benditos de meu Pai. É nessa fila que nós temos que estar. Nós não podemos nos enganar e pegar a fila errada. Não podemos achar que por um ou outro comportamento nós já estamos aprovados. Naquela fila estão pessoas que praticaram muitos milagres, fizeram coisas sobrenaturais, e ainda assim ouvirão: apartai-vos de mim, malditos, nunca vos conheci, vós que praticais a anomia. Mas como quem fala que obedece a Deus e age de acordo com a Torá pode estar em anomia? É uma pergunta. Eu esqueci como é que fala, qual que era a palavra, mas é um negócio lá da Kavaná. A intenção, a Kavaná, de fato determina. Então, Yeshua, o nosso Messias, ele combateu de forma veemente todo o legalismo. Chamou a atenção de todos aqueles que se intitulavam os mais sábios da época. E não pensem que eram pessoas comuns. Os mais sábios dentre o nosso povo foram ter com Yeshua. Muitos deles com o objetivo tão somente de desafiá-lo. E para todos esses desafios, ele apontou o caminho. Chamou essas pessoas de raça de víboras, de hipócritas, de malditos. Porque, embora conhecessem as instruções, então conhecer apenas não basta. Nós não seremos aprovados por conhecermos, já falei isso aqui 1 milhão de vezes. Nós seremos aprovados por aquilo que cumprimos do que conhecemos. E seremos reprovados e pagaremos um alto preço por aquilo que estamos negligenciando de forma proposital. Aqui é dado cobrado. Queridos, nós não podemos fazer da palavra do Eterno um self-service. É um banquete e eu escolho apenas o que me agrada. Não é assim.
A palavra do Eterno, ela é santa, ela é justa e ela é boa. Toda ela. E nós somos chamados a viver essa obediência plena. Obediência plena. Nós somos chamados como testemunha para as outras pessoas. Como vamos testemunhar em algo que nós não estamos ainda plenamente aprovados? O mundo nos observa. Para aqueles que se posicionam, né? Porque tem 007 também no judaísmo. Agente secreto. Hã? Espião. Ainda tem, infelizmente. Mas para aqueles que se posicionam, né, são observados. São observados. Para saber se de fato estão servindo a esse Deus que nós tanto falamos. Se de fato estamos preocupados com a nossa salvação. Gente, um único propósito. O propósito é integrarmos a família de Deus. Esse é o propósito. Romanos 28, 18 a 20. Não, perdão. Romanos 8, 28 a 30. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele, o Filho, seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós falamos aqui que Yeshua, ele segue o papel de primícia. Então ele está aguardando, aqui integremos essa família. Ele foi o primeiro. Ele aguarda esse nosso estágio aqui nessa vida, seja lá quanto tempo for. Ele aguarda para nos receber lá com Ele. É isso que Ele está aguardando. E é esse o propósito de Deus para nós. Que possamos fazer parte dessa grande família, semelhantes a nós mesmos. Semelhantes a Yeshua. Ele é o padrão. Ele é o padrão. Isso não tem a ver com nada do romanismo. Isso tem a ver com uma designação do Pai. Um modelo. Sigam esse modelo. Ele é o modelo. Façam aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Simples assim. Simples assim. E só assim, queridos, só assim é que nós vamos de fato agradá-lo, agradar a Deus. No verso 20 fala assim, do capítulo 32: esconderei deles o rosto, esterpanim, ou esterpanim, esconder o rosto. É o Eterno não apresentar a sua face perante nós por aquilo que estamos fazendo. Olha aí. Viu isto e Adonai os desprezou por causa da provocação de seus filhos e filhas, e disse: esconderei deles o rosto, verei qual será o seu fim, porque são raça de perversidade, filhos em que não há lealdade. Gente, o que é ser leal? Hã? Sim, lealdade tem a ver com fidelidade. Ser leal, característica tão rara hoje em dia. Lealdade ao irmão, lealdade a uma autoridade, lealdade a um grupo, lealdade a princípios, lealdade a Adonai, lealdade às suas instruções. Filhos em que não há lealdade. Tomara fossem eles sábios, então entenderiam isso e atentariam para o seu fim. Nós temos palavras de esperança, gente. Não, isso aqui não são palavras duras. Lá na Brit Hadashah, e também a Torá fala que os mandamentos do Eterno não são penosos.
eles só se tornam penosos quando nós resistimos a fazer a vontade dele. Por quê? Porque a nossa vontade ainda impera. E aí sim é penoso, porque a luta ela se torna mais intensa. Agora, quando nos desarmamos e fazemos aquilo que Yeshua nos determina, que é negar a nós mesmos, né? Aquele que quiser ser discípulo dele tem que fazer o quê? Negar a si mesmo, é a primeira coisa. Esse negar a si mesmo é negar fazer a sua vontade, só isso. Assim como ele disse que não veio fazer a vontade dele, e sim a vontade do Pai. Ele negou também a vontade dele. E nós devemos andar como ele andou. Se ele negou, nós devemos negar também. Ele foi exposto no madeiro, né? Esse famoso tomar a cruz aí, né? É uma exposição. Ele foi exposto ao madeiro, ele foi humilhado, ele foi mutilado, né? E ainda assim permaneceu firme até o fim. Mesma coisa, nós temos um madeiro a tomar. Nós temos que nos expor e não ter vergonha disso. Nós temos que tratar o reino como reino e não como o quintal da nossa casa. E aí eu estou lembrando o quintal da minha casa, que precisa de tantas coisas que eu preciso fazer, né? Folhas jogadas, né? Limpezas, cuidados, né? Não podemos tratar a Torá dessa forma. Pois não. Provérbios 20, versículo 6 fala assim: cada qual entre os homens apregou a sua bondade, mas o homem leal, quem o achará? Exatamente. O homem leal, quem o achará? Aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta instrução, porque esta palavra não é para vós coisa vã, antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual passando ides para a possuir. Queridos, quando fala que essas palavras é a nossa vida, né, é uma forma de dizer que nós devemos viver por ela. E quando nós estamos vivendo por ela, nós não daremos conta de tanta bênção sobre nós. Então isso é palavra de esperança. E volto a dizer, toda vez que o negócio começa a gente achar que a engrenagem está arranhando, né, está difícil, é porque a nossa vontade está querendo derrotar a vontade de Deus. Nós ainda lutamos, esbravejamos, esperneamos, né, mas queremos que a nossa vontade ainda prevaleça. Prestem atenção, deem ouvidos, ouçam, que nós possamos cumprir o nosso papel no reino. E eu falava com a minha esposa essa semana, né, a sustentabilidade do Eterno, que coisa magnífica, em todas as áreas, tudo que você olha é totalmente sustentável. Ela estava me mostrando a semente do limão de um etrógue que nós ganhamos aqui do irmão. A gente separando aquelas sementes para plantar, fazer mudas e tal. A gente olha a sustentabilidade. Um fruto tem ali umas mais de 100 sementes. Etrógue de Israel, que nós ganhamos da Sara. Aquele é da Sara? É. Ah, tá. Achei que fosse tudo do Evandro. Então, olhem a sustentabilidade. A própria vida. Estava falando com o Rafael hoje à mesa, a questão dos traços, falando lá que ele parecia muito com o pai dele, né? Ele é a fisionomia do pai e pegou a cor da mãe. Os traços de Israel.
E o Eterno faz isso conosco, né? Ele nos dá uma bênção de sermos pais para mostrar aí o amor dele para conosco é o amor que nós temos pelos filhos. E aí ele mistura essas características e fala assim, olha, você não é parecido comigo ainda. Então isso é maravilhoso. A gente olha e fala assim, olha para você ver. E aí eu brincava com ele, né? Ainda dizem que é evolução. Que isso é coisa da evolução. E eu quando não existe ninguém igual a ele. É tudo perfeito, essa é a sustentabilidade do Eterno. E a palavra dele também tem uma sustentabilidade, que é qual? O chamar, gente. O chamar. Inculquem na mente dos seus filhos. Então é nós hoje aprendendo, inculcando na mente dos nossos filhos, para que eles inculquem na mente dos filhos deles, para que os filhos deles inculquem na mente dos filhos e assim por diante. Isso é a sustentabilidade. Isso é a manutenção da palavra do Eterno no nosso meio até o dia final. E se houver uma ruptura, é aqui e eu encerro com essa palavra. E se houver uma ruptura, compromete várias gerações. Ô, gente, ser pai não é brincadeira. Não é brincadeira. Tem gente que faz filho achando que é tudo mérito dele, né? Eu sou o cara, né? Ordenar a casa. Olha aqui, aplicai o coração a todas essas palavras que hoje testificam entre vós, para que ordeneis os vossos filhos. É claro que é no sentido de dar ordem, e é claro também que é no sentido de pôr ordem, fazer com que aquilo siga o padrão do Eterno. Aqui nessa porção tem um mandamento de ouvir os mais velhos. É óbvio que esse ouvir os mais velhos são os velhos cumpridores da Torá. Você não vai ouvir uma pessoa mais velha que não cumpre a Torá. Então isso está implícito. Uma pessoa, Davi fala assim, sou mais sábio do que os meus mestres, porque medito na tua lei, na tua instrução. E dia e noite. O tempo todo. Então o que nos faz sábios é meditar na instrução do Eterno. Buscar conselhos faz parte, sem dúvida alguma. Ouvir o ensino faz parte. Mas mantenhamos o princípio da dependência de fazer a vontade de Deus o tempo todo, à medida que vamos aprendendo, que nós possamos ir praticando. Que o Eterno tenha misericórdia de nós. Eugênio, desliga para mim, por favor. Que o Eterno, eu achei que você ia sair. Que o Eterno tenha misericórdia de nós, que Ele nos abençoe e nos capacite, para que efetivamente nós sejamos aprovados nessa preciosa caminhada. Shabbat Shalom a todos.